Estou com a caixa de som Boombox mais comentada de 2026, mas eu tenho algumas coisas a dizer sobre ela que eu acredito que nenhum youtuber teve coragem de falar até agora. Bom, galera, olha só quem apareceu aqui, mais uma caixa Boombox aqui. Inclusive, eu preciso ouvir de vocês. O que é que vocês estão achando desses reviews de caixa de som, de caixa Boombox? Eu sei que o canal aqui a gente traz mais review de TV, de Smart TV, a gente fala muito sobre TV. Mas, como eu já estava trazendo essas caixas de som lá no meu canal secundário, o Tio Dini, eu falei, por que não levar para o canal TechDini para a galera, para poder compartilhar com a galera lá. Então assim, comenta aqui o que vocês estão achando, se aprova ou não, se é melhor eu só fazer os reviews de TV ou trazer esses outros produtos aqui para vocês também, tá certo? Só lembrando que o link dessa, deixa eu só ajeitar aqui a mesa que eu tô achando meio torta, o link dessa belezura aqui vai estar aí na descrição, assim como talvez esteja passando pelo YouTube Shop aí, para vocês, para ser mais fácil vocês clicarem, tá certo? Eu escolhi essa cor aqui camuflada, que particularmente eu achei muito bonita. Minha esposa disse que não gostou tanto, mas eu achei muito bonita, isso porque a maioria das minhas caixas já são pretas, então tem alguma coisinha meio diferente, mas ela tem essa cor camuflada e a cor preta, tá bom? Ela é toda de tecido, esse tecido, como é que fala? Não é tecido mesh, não. É quase um tecido mesh, né? Enfim, ela é toda, ó, ela tem embaixo, tá? Ó, tá vendo? Dá tipo um 360 desse material. Ela é um pouquinho pesada, ela pesa 6 kg e 100 gramas, e até no vídeo de unboxing e primeira impressões que eu falei dela, eu falei justamente sobre isso. Ela, diferente da caixa da Basic que a gente trouxe há um pouco tempo atrás, e sim, vai ter comparativo lado a lado com ela, não se preocupe, ela tem uma proposta de ser mais parecida e ser uma concorrente mais direta da JBL, especialmente a JBL Boombox 3, né? Eu falo assim pela questão do formato, da praticidade, de ser um pouco mais leve, não é tão leve assim, obviamente, isso porque eu acredito que ela tem uma baita de uma bateria aqui dentro. Sim, a gente tá falando de uma bateria de 39 mil mAh, que garante a ela aí, segundo o fabricante, mais de 36 horas de reprodução direta. É obviamente que isso deve ser com tudo no mínimo, a equalização mais fraca possível e tudo mais, tá? Mas eu fiz uns testes com ela já tá alguns dias aqui comigo, é de bateria, e mesmo com esse número exorbitante, acredite que ela me surpreendeu. Calma que eu já vou falar mais sobre isso. Em questão de qualidade de acabamento eu não tenho o que falar, galera, é impecável, tá? Essas outras marcas que estão vindo aí para competir dentro desse mercado de boombox, é impressionante o que ela entrega. A única coisa que eu não gostei tanto assim foi com relação ao braço dela aqui, que na verdade foi algo mais visual. Como assim, Dini? Ele passa um visual de ser algo meio frágil, um plástico mais vagabundo. Só que na prática, eu usando ela aqui, já levando pro lado, pro outro, subindo, botando ela assim, ó, de lado, é um pouquinho difícil porque é pesada, mas botando ela assim de lado, eu senti que o plástico em nenhum momento ele reclamou, ele rangeu, ou eu senti ele meio mole, muito pelo contrário. Então, na verdade, eu acho que foi mais um preconceito da minha parte, porque ele passa essa sensação de ser um plástico mais vagabundo, só que na prática ele até que funciona bem para o que ele se propõe. No fundo dela, ela só vai ter uma entrada para carregador. Deve estar passando a imagem aí para vocês, para não precisar virar ela aqui. Ela tem uma entrada para carregador e uma entrada USB. E só. Não, desculpa, ela tem uma entrada P2 também, tá bom? Ela não vai ter entrada para cartão de memória nem entrada USB tipo C. Isso porque ela já vem com o carregador próprio dela, que é bom por um lado, né? Qual é o lado bom, Jenny? É porque ele carrega mais rápido, ele é mais forte, e você consegue usar ela ligada, né, direto ali no carregador, sem ter muitos problemas, vamos se dizer assim. Lado ruim é que, por exemplo, se você for sair com ela para algum lugar e aí esquecer esse carregador, vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Enquanto que as outras que tem um carregamento tipo C, é só você pegar um carregadorzinho tipo C e conectar. Só que detalhe, esses carregadores tipo C comum, nessas caixas são muito grandes, ele tá falando de 39 mil mAh, eles demoram muito para carregar. Uma vantagem para o carregador dela é esse, que ela não vai demorar tanto assim para carregar, mas você tem que ficar ligado, você vai ter que levar ele para tudo que é lugar. Se bem que, calma que a gente vai falar de bateria, vocês vão entender. Dando uma volta aqui pelos botões, tem o botão de ligar, que basicamente ele serve só para isso mesmo, ligar e desligar, tá? Ele tem algumas sinalizações, assim, luminosas, de tipo, tá em modo de pareamento, não tá em modo de pareamento, por aí vai. Ela tem a função TWS, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque a gente tá falando de uma caixa de R$ 1.200 a média, tá? Se a gente consegue achar mais barato que isso.
Então, se você levar em consideração que uma boombox hoje está na faixa de 2.500, né? 2.500, 2.600. Você consegue comprar duas dessas, olha só que loucura. Você consegue comprar duas dessas, botar no modo TWS aqui, né? Que as duas se conectam e viram um som estéreo, e ainda sair mais barato do que uma boombox. Isso é loucura. Aí não tem jeito, né? Aí é óbvio que ela vai bater de frente com a JBL no tempo de correr. Você botar duas contra uma no tempo de correr. Aí depois ela vem pro M aqui, que é os modos dela. Tá? Que aí é os modos de conexões, né? O modo de entrada. Que aí ela tem só Bluetooth, USB e a entrada P2. E não, ela não tem rádio. Muita gente sempre pergunta se ela vem com rádio, mas não, ela não tem rádio. E aí depois vem o botão de play, normal. Abaixar e diminuir o som, também normal, dá pra pular também se você segurar. E as equalizações dela, que são basicamente 3 equalizações, tá? A equalização normal, vamos dizer assim, a equalização do meio, ou mista, tanto faz, e a equalização mais aberta, vamos dizer assim, né? É isso mesmo, a equalização padrão, que é a mista, equalização mais grave e a equalização mais aberta. É basicamente isso, mas a gente vai ver na prática como é que isso funciona, tá certo? E agora eu esqueci qual é a cor da padrão, eu acho que é azul. Eu acho que é azul. Enfim, botei aqui. Com relação à parte de falantes dela aqui, eu vou tentar passar a imagem dela aberta aí para vocês verem, mas basicamente são 2 tweets, né, na parte de cima aqui, 2 médios e um subwoofer aqui na parte de baixo de 100 watts, que é o subwoofer deles. E antes da gente passar para a parte de som, que eu sei que é o que vocês mais querem ouvir, eu quero falar um pouquinho sobre a parte de bateria dela. Por quê? Eu ainda tô sem saber exatamente o que falar. Por quê, Dinho? Hoje, nesse vídeo específico, eu falei assim, não, eu vou tentar descarregar essa caixa, porque não é possível. Já tô usando ela há alguns dias e nada de descarregar. Eu tinha carregado ela, tá 100%, ou melhor, estava 100%, né, pra poder gravar esse vídeo. E aí eu falei, pô, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu falei, não, vou deixar ela tocando aí no máximo, que já foi loucura, porque assim, ter essa caixa tocando no máximo aqui dentro do quarto, pra não incomodar os vizinhos, né, e mesmo assim tava vazando. Eu vi esse alça no talo, de manhã até agora são 4 horas da tarde, tá? Na verdade, eu comecei a gravar outras coisas, então ela tava tocando aí até umas 2h30, mais ou menos. Eu botei ela pra tocar umas 9 horas da manhã, 9 e pouca, por aí eu tinha tomado café e tal, umas 9 e pouca da manhã. Deixei ela tocando, direto. Deixei tocando e fui trabalhando aqui, ela tocando. Chegou meio-dia, eu tive que sair, inclusive eu fiz um vídeo que vai sair, que vai aparecer no meio desse vídeo aí, que eu desci e ainda dava pra ouvir ela lá embaixo, vocês vão ver. Beleza, saí, ela tava em 100% ainda. Eu falei, tá, alguma coisa aconteceu de errado, né? Não é possível que ela esteja realmente 100%. Às vezes o modo de contagem dela é de 10 em 10, de 20 em 20, ou realmente ela tem aquele problema que alguns produtos têm, de não contabilizar exatamente a bateria. Tipo assim, ele fica um período muito longo em 100%, e aí depois começa a cair rapidamente para 60, 50 e por aí vai. Só sei que ela não saiu de 100%. Beleza, deixei ela tocando, fui fazer minhas coisas, voltei em casa, era 1 hora da tarde, ela tava tocando ainda, e ela tinha baixado para 90%. Deixei até 2h30, como eu falei, e nada. Ela continuou em 90%. Agora, ela ainda continua em 90%. Assim, infelizmente eu não consegui descarregar essa caixa, de verdade. Ela tá tocando esses dias. Aqui vai ser coisa tipo assim, de eu deixar alguns dias aí, ela tocando e tocando até conseguir descarregar. Só que aí eu nunca vou saber contabilizar pra vocês qual foi o tempo real que ela passou ligada. Mas ligada direto eu ainda não consegui descarregar ela. Inclusive, se caso você estiver assistindo esse vídeo por um acaso e você tem essa caixa, compartilha aqui com a gente se vocês conseguiram realmente descarregar ela. Lembrando, tá? Eu botei no talo, tudo no máximo, nada de mínimo, tudo no máximo, porque justamente eu tava tentando descarregar ela, só que assim eu não consegui. De novo, eu não acredito que realmente ela só abaixou 10%. Acredito que tenha sido algum erro de contabilidade, algum erro de... Não sei nem como é que define esse tipo de erro. Não sei, tava passando informação errada da bateria, entendeu? E ela realmente tava descarregando mais rápido. O que importa ela ficou aí 4, 5 horas seguidas sem dar sinal que iria descarregar. Então, sim, eu não sei se ela vai passar de 24 horas, como eles prometem, 36 horas, mas eu te garanto que pelo menos 10 horas aí você vai conseguir ouvir ela tranquilamente, 10, 12, sem pensar sem pensar se ela vai descarregar ou não, tá certo? Infelizmente eu peço desculpa que eu não consegui trazer um review mais completo da bateria dela, porque é loucura você passar 10 horas seguidas com isso aqui no talo, entendeu? Aí vai pensar, que profissional é esse que não faz o trabalho certo? Meu irmão, pega uma caixa dessa e bota 10 horas seguidas
ali, ó, no talo ali, ó, no 100%, pra você ouvir, você não ficar doido no dia seguinte. É barril, meu filho. Mas vamos nessa, ó. Vamos ouvir um pouquinho ela e aí a gente já fala mais um pouquinho sobre a parte de som, que eu acho que é o que vocês mais querem ouvir. Vou deixar meu celularzinho aqui pra ver se ela vai conseguir fazer ele tremer. A nossa outra caixa conseguiu. Será que ela vai conseguir? Bom, é isso que a gente vai ver. Lembrando que ela tá ligada na nossa... no nosso notebook aqui. Eu, de novo, eu não vou botar 50%, 70%, já vai começar em 100%, já tudo no talo. Deixa eu até tirar aqui meu microfone, aí botar ele mais pra frente pra vocês. Eu tô aqui atrás, galera, mas eu já tô usando ela há muito tempo, então não é um problema pra mim. Tirei aqui do modo... Deixa eu até baixar o ar pra não ficar tendo muito ruído. Certo, galerinha? 100%, tá? Lembrando, modo de equalização padrão. Pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que tá no modo de equalização padrão. A gente vai mudar um pouquinho ela, tá certo? Play, música, aquelas musicazinhas padrãozinho. E depois a gente bota uns ritmos que eu sei que vocês gostam de ouvir. Vamos nessa! E aí, ó, o celular deu uma dancinha aqui, o celular saiu deslizando de leve. Bora ver se ele vai sambar mais ainda, a gente botar outros ritmos. Até agora, ok, deixa eu até mudar aqui o modo de equalização, dá pra ver se tá no modo padrão. Modo padrão, tá certo? Calma que eu já vou falar minhas considerações. Calma, galera, calma, vocês estão nervosos. Bora botar mais uma música. Pra música de bagunça, que vocês gostam. Vocês gostam das músicas de bagunça, né? Claro, essas músicas aqui, como tem direito autoral, a gente vai deixar só um pouquinho, só pra vocês ouvirem, tá certo? Vai! Avisa pras doninha. Liga o som da nave, ajusta esse grave. Porque tem tudo que eu gosto, tem tudo que preciso. Hoje eu tô longe de... Ah, o meu trabalho. Bora botar mais uma de grave. Provavelmente. E o whisky nessa shot. Provavelmente. Mais tarde a rua turva. Na viscerada e John Tex no porta. Grave, só grave, o whisky. Certo, ó, eu vou botar a última aqui que tem o grave mais esculhambado que tem, certo? Talvez ela peide um pouquinho, mas é só pra gente finalizar e eu já dar minhas considerações. E eu vou ser polêmico, tá? Tô andando. Já vai ver aí? Certo, vamos lá. Eu falei que ia ser um pouquinho polêmico, tá bom? Dini, o que você acha? Calma que a gente vai colocar ainda os ritmos mais comuns, né? Que vocês gostam quando eu coloco os ritmos, as bases mais normais, vamos dizer, não só essas musiquinhas já programadas pra isso. Dini, aí, o que você acha, sendo bem honesto? Eu falei que eu ia... Deixa eu voltar aqui meu microfone pra cá. Eu falei que eu ia falar algumas coisas que alguns youtubers, pelo menos eu não vi, e não teve coragem de falar, ou talvez foi só uma percepção minha mesmo, e eu esteja maluco e seja coisa da minha cabeça. Tini, ela é uma boa caixa, ela é uma excelente caixa, sem sombra de dúvida, ainda mais pelo preço que ela oferece, tá? Ela de todas, eu até brinquei lá quando eu fiz o unboxing dela, e eu falei que de todas, ela é a que é mais fácil de agradar a maioria. Até quando comparado com a Basic, e a gente vai fazer comparativo lado a lado com ela. Por quê? Porque ela tem um som muito equilibrado. Ela tem grave na medida certa, ela tem médio grave na medida certa, tem aquele grave mais forte, né? Aquele grave martelante, vamos dizer assim, na medida certa, mas tem ali seus agudos, seus médios, que brilham ali e faz uma composição bem interessante da sonoridade dela. Então, de novo, como falei, ela é a mais fácil de agradar a maioria, vamos dizer assim. Tadinho, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela é boa? Quer dizer que não é boa? Quer dizer o quê? Obviamente, ela é boa. Só que tem algumas coisinhas nela que me pega, ainda mais pelo preço. Melhor, pelo preço não, porque porra, é muito barato, entendeu? Não tem como cobrar tanto assim. É mais porque a gente já começa a comparar com outras caixas ou com outras boombox que estão na mesma faixa de preço. Mas
preço dela é excelente, não tenho o que reclamar não. Só que assim, eu senti que em alguns momentos, algumas frequências, é uma frequência bem específica que tá na zona ali da parte mais grave ali. De novo, eu não sou audiófilo, não sou purista, não sou especialista, nada. Eu sou um consumidor que gosta de botar minha caixa e me divertir. Só que assim, a gente vai testando alguns produtos e a gente vai, não que melhorando, né, não sendo especialista, mas a gente vai tendo referências. E tem uma zonazinha dela ali que ela... Parece que a música ela vem linear e ela dá uma quedinha, sabe? Ela some, fica mudo, em uma frequência bem específica ali. Fica mudo, ela some e volta, some e volta. Algumas músicas é mais perceptível isso, outras músicas nem tanto. Justamente essas músicas que brincam assim com grave, e aí fica dando aquelas frequências baixas assim. Tem alguma coisinha ali que simplesmente ela vai baixando e some e depois volta, tá? De início aí é algo ruim, assim, tipo assim, meu Deus, é incomprável a caixa por causa disso? Não, a maioria das pessoas nem vão perceber. Essa daí é a verdade. De novo, eu percebi porque você fica ouvindo outras caixas e aí você acaba comparando e aí você percebe, poxa, nessa música aqui tá faltando essa parte, tá faltando, parece que engoliu, parece que embolou, parece que sumiu, mas só que não de um jeito bagunçado, não de um jeito daquelas caixas de 20 contos que você compra na feira, que o grave embola com o médio sai atropelando o agudo e, sabe, não, é de um jeito bem sutil, que poucas pessoas vão perceber, mas tem esse porém. Outra coisa também, ela não é uma caixa agressiva, na minha opinião. Vai ter muita gente que vai ter ela como a primeira boombox, ou então teve a JBL, por exemplo, só, ou então já ouviu a JBL só, e vai achar ela até impressionante, vai achar ela até agressiva. Só que na minha opinião, ela não é uma caixa de chegar chegando, tipo, bagunçando tudo, e a galera já olhando, caraca, quem é aquele cara que tá com aquela caixa? Não, ela tem um som muito mais equilibrado, e muito mais, como é que eu posso dizer assim... A palavra não seria na dela, porque ela tem potência. A gente tá falando de 200 watts de potência aqui, que por mais que não seja os 200 watts real, é muito potente quando comparado com a maioria das caixas que a gente tem boombox por aí. Só que ela não é estrambalhosa, ela não é barulhenta, ela não é, tô chegando, não. Ela tem aquele som gostoso, agradável, sabe? Que até em alguns locais, por exemplo, ambientes mais abertos, tipo um rolê, na varanda, tal, essas coisas assim, que para quem tá mais distante dela, vai sentir aquele som agradável, tal, chegando, mas não vai sentir aquele grave, aquele subgrave, não. Tem que chegar perto dela mesmo, ali pra você sentir, pô, caramba, que grave gostoso. Mas pra quem tá mais distante, talvez não perceba tanto. Isso porque realmente eu percebi, ou melhor, eu acredito que ela seja uma caixa mais concentrada, mas eu sei, cara, eu tô enrolando assim, porque eu sei que muita gente vai me bater aí, porque a galera da Sabala é fanboy mesmo, a galera é meio agressiva, já vai dizer que não, que é isso, não. Isso não é um defeito, gente, isso não é algo que, tipo assim, por causa disso eu não vou comprar. Não, não é isso. Às vezes a pessoa não quer justamente isso. Não quer uma caixa esculhambada. Não quer uma caixa extrapolando, gritando e dizendo para Deus e o mundo que chegou. Não, ela quer uma caixa mais... Não seria a palavra contida porque ela é alta. Ela é potente, dá pra ver aqui. Mas ela não é assustadora. Diferente do que a gente viu na Basic. A Basic, ela eu vou deixar mais pro comparativo, mas ela tem esse ar mais de tipo assim, caraca, opa. Aqui não, aqui é mais tipo, caramba, velho, que som top, sabe aquele negócio mais de se apreciar, você consegue deixar ela no volume máximo e curtir a música sem te afobar, vamos se dizer assim, sem você querer abaixar ali um pouquinho. Claro, de novo, vou repetir, vou deixar bem claro, ela é forte, ela é potente, ela é alta, mas ainda comparado com outras, ela não é tão estrambalhosa assim, tão gritante. Se bem que teve algumas frequências dela em algumas músicas específicas que eu achei que ela ficou um pouquinho barulhenta, mas foi só uma música que aconteceu isso, as outras músicas, graças a Deus, não aconteceu. A gente testou de tudo aqui, minha esposa usa mais do que eu, né? Então ela bota as músicas dela lá, bota os louvor dela lá e fica ouvindo o dia todo aí, e eu fico aqui trabalhando e fico ouvindo também em parcela. Mas claro que eu também fiz meus testes com minhas músicas, com rock, pop, reggae, pagode, eu sou bem eclético mesmo, então passou de tudo aqui nessa caixa, tá certo? E falar em passar de tudo, eu vou passar mais alguns ritmos e depois eu tento falar mais um pouco sobre ela, tá certo? Ó, a gente vai brincar um pouquinho com bases rítmicas. Por que, Dini? Porque geralmente é o que vocês realmente ouvem, né? Por mais que não tenha nenhuma música por trás, vai ter a base do ritmo que vocês ouvem, e aí é mais fácil para vocês imaginarem, ou melhor, terem uma ideia de como é que ela se sai. Eita caramba, quase caiu o microfone. Nesses ritmos mais comuns, tá certo? Bora de funk, vocês ouviram. Seco, seco.
Narc Beats. Narc Beats. É muito gostosa, né? De verdade mesmo. Calma que eu ainda vou falar mais sobre ela, tá, gente? Eu só queria falar aquele baquezinho ali, mas calma que eu ainda tenho mais consideração. Vamos de base de pagode. Pagodão esculhambado. Pagodão da Bahia. Certo? Bora mais um. Forró. Último, bora de reggae. Bom, vamos nessa. Finalizando aqui, passando esses últimos ritmos pra vocês. O que acontece? Dig, você recomenda a Sabala DR909 pra galera? Cara, sim. Mesmo eu tendo falado tudo que eu falei, pra mim, ela é a caixa boombox mais equilibrada e mais fácil de agradar a maioria, tá? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, galera, os radiadores dela também passivo aqui são incríveis, tá? Graças a Deus que não tem LED nem nada, nenhuma frescura assim, eu acho muito bonito assim, mais centrado. E eles sambam, eles dançam, eles balançam com uma beleza, velho. De verdade mesmo, eles chegam a balançar assim, ó, parecendo uma cobra. Vou tentar passar o stick aí pra vocês verem. Então sim, galera, de todas é a que eu sinto mais esse equilíbrio, e por isso eu entendo o hype dela, entendeu? Por isso eu entendo o quanto que as pessoas falam dela com relação à qualidade sonora, com relação à durabilidade de bateria, que é absurda. Eu não testei ela na água nem nada assim. Eu acho que não é a vibe dessas. Por mais que ela fale que são uma prova d'água e tudo mais, você pode derramar uma água, pegar uma chuva, coisa desse tipo, mas eu não aconselho você mergulhar ela em uma piscina, por exemplo. Por que você mergulharia? Então sim, eu entendo o hype dela, justamente por conta do preço, ainda mais quando você acha em promoção abaixo de R$1.000. É ridículo, acho que você não acha nada igual a isso aqui nessa faixa de preço, sendo bem honesto, tá? De novo, você vai encontrar caixas que são mais potente, mais forte, mais esculhambada, mais da bagunça. Vai, inclusive a gente vai fazer um comparativo com uma delas. Mas se você quer equilíbrio, se você quer sobriedade, não sei se pode falar essa palavra de uma caixa sobre uma caixa de som, mas enfim, se você quer algo mais sóbrio, tá aqui. Sabala, sem sombra de dúvidas, portátil, leve, prática de se levar, um som gostoso. A maioria das pessoas vão gostar, sem sombra de dúvidas. Um grave muito bom, um médio e agudo também muito presente, que faz da composição da caixa ser uma das melhores que já passou aqui pelo canal, sem sombra de dúvidas. E sem falar, de novo, do preço dela, que é muito difícil de bater, certo? Galera, olha só, comenta aqui o que é que vocês acham sobre esses reviews. De novo, vou bater nessa tecla. Se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de review aqui para esse canal, ou deixa só lá no canal secundário. Se vocês quiserem, a gente deixa só lá no canal secundário mesmo. Você vê também que aqui não tá dando muita visualização, a gente deixa só lá no canal secundário. E aqui a gente fica focando só nas TVs mesmo, que inclusive já tá chegando mais duas aí, pancada aí. Vocês vão ver, vocês vão ver. E aguardem o comparativo lado a lado dela com a Basic, que provavelmente já vai sair depois desse vídeo aqui. E aí sim vai ser pau viola. Aí a gente vai ver alguém chorando aí. Certo, galera? É isso. Fica com Deus e até mais. E o link dela vai estar aí na descrição.